Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje é terça-feira, 13 de setembro. Olhe, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Isaías 11, 1 e 2. Quando o cego queria aquela cura e Jesus estava passando perto dele, ele disse: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? E essa referência que o cego fez ao Filho de Davi, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, é porque o Senhor Jesus, ele é da descendência de Davi. Certamente, aquele cego ouviu falar muito acerca das Escrituras. De alguma forma, ele era inteirado sobre os acontecimentos e especialmente a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Messias, que estava passando naquela hora. E ele pediu misericórdia, compaixão, né? E o Senhor Jesus Cristo parou, né? E atendeu assim a súplica e abraçou a súplica dele e deu vitória. O Senhor, ele era cheio, né, das virtudes de Deus. E hoje nós temos essa fé que é emanada através das Escrituras acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque apesar que nós temos uma ciência muito avançada para cuidar da nossa, né, do nosso corpo, né, da nossa anatomia, né, mas todas as coisas que está debaixo deste sol está sob a permissão de Deus. Inclusive o dom da ciência. Uma pessoa, ela nasce, vai para o colégio, dá as primeiras anos da sua vida e depois ela entra numa faculdade e ela se torna um entendedor, né, da ciência. E ali ela ajuda muita gente, né? Em todas as áreas, hoje o ser humano tem muitas necessidades e um profissional para cada necessidade que ela tem em todos os sentidos da sua vida, especialmente na saúde humana. Então, todas essas coisas são permitidas por Deus para cuidar do homem, para cuidar, né, das nossas vidas, né? Quem de nós não precisa de um profissional, né, da mão de um grande profissional, de um grande médico, né? Então, hoje a gente não pode viver sem essa realidade, né? Graças a Deus que são portas que Deus abriu para a nossa vida, para nos socorrer, né? Então, são os dons de Deus. E a Bíblia diz aqui, no trono de Jessé, né, o renovo repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, o Espírito do Senhor e de conhecimento do Senhor. Então, o Espírito Santo sobre as vidas, sobre as pessoas, ele dá dons. Por exemplo, o de conselho. A psicologia ensina isso. Você vai se consultar com um psicólogo, ele tem um dom de conselho. Às vezes, ele não é nem cristão. Tecnicamente, ele se formou para aquilo e ele tem como diagnosticar o seu problema e ajudar, né? Então, inteligência, né? O QI das pessoas são medidos pela ciência. Qual é o QI da pessoa? Né? Qual é o tipo de inteligência? Tem pessoa se der superdotada, entendeu? É o Espírito Santo de Deus, né? Então,
sobre o Senhor Jesus Cristo estava esses 7 dons. Então, o Senhor Jesus Cristo curou enfermidades incuráveis. Incuráveis até hoje. Entendeu? Então, cegueira, como por exemplo, um morto ressuscitar. Então, o Espírito Santo de Deus que está sobre o Senhor Jesus Cristo sabia usar de maneira sábia, de maneira gloriosa, de maneira completa, profunda, de maneira que cada pessoa que vai a Ele, que foi a Ele, não sai com as mãos vazias, sai com a resposta que a pessoa necessita. Porque o Senhor, nele está os 7 dons do Espírito Santo. O dom de salvar está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O dom de batizar com o Espírito Santo está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O dom de dar conselho, o dom de ressuscitar, de curar, está sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O dom da sabedoria está sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, qual é a sua necessidade? Apresente a pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque em oração Ele vai lhe revelar qual é a saída para seu problema e dar uma direção para você. Se o seu caso for necessitando de um médico, ele vai indicar, ele vai levantar alguém para dar um conselho, para levar no lugar certo. Se for algo que só ele possa resolver e que ele não precise de médico, ele vai resolver seu problema. A questão é que todas as coisas que nos cercam hoje em dia, né, os dons de Deus e os profissionais que nos cercam também hoje em dia, nós precisamos e muito. Graças a Deus por estes profissionais que têm assistido às nossas vidas, cuidado da nossa saúde, e isso é dom de Deus para o seu povo e para toda a humanidade. Amém? Fica com Deus. Se você tem necessidade de um profissional, procure um profissional. De Deus, todos nós temos necessidade de Deus. Mas você também tem necessidade de uma adesão de um profissional sobre sua vida para ajudar, para você resolver o seu problema físico. Patologias físicas você precisa, tá bom? Então que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.